programa está oficialmente aberto. Você está no quadro Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Aguiar, que fica na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Aí, gente, dessa chuvosa tarde de sábado. Mas antes de dar início, eu quero contar uma rápida história que o pessoal que acompanha o Cuesta pelo grupo do WhatsApp já sabe. Na terça-feira eu estive na padaria Viana, na zona sul de São Paulo, no bairro do Paraíso. Estava lá tomando uma groselha diet, como sempre. Quando chegou lá, o Luciano Fatioli, sim, o jornalista Luciano Fatioli esteve lá. Eu comecei a conversar com ele, bati um papo, nós somos lá de Santos, temos algo em comum, além da preferência pela localidade e pela preferência etílica. As duas preferências se complementam aí. E bati um papo com ele, tudo, foi muito legal. Na quarta-feira estava eu lá de novo, tomando a minha groselha diet, e ele passa por lá. E ele me convida para ir à Rádio Capital, sim, porque ele ia apresentar um programa chamado Capital da Bola, que ocorre de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da noite. Ele estava substituindo o apresentador, que estava gripado, e ele normalmente participa direto de Santos, por telefone, pelas redes sociais. Ele participa do programa, que o programa é do Basílio, inclusive. E fui eu lá participar do programa, foi muito legal, foi uma hora assim, batendo um papo gostoso, foi um entretenimento. Estávamos trabalhando lá, somos jornalistas, estávamos, portanto, trabalhando, mas oferecendo entretenimento às pessoas. Isso as pessoas têm que entender a importância do entretenimento, gente. A gente tem que ter nessa vida várias facetas, entre elas o entretenimento. O pessoal fala, Matheus, mas você tem uma crítica ao futebol? Eu tenho uma crítica quando o futebol é levado a sério. Futebol é brincadeira de criança, mas muita gente o leva a sério, tratando isso daí como se fosse questão de vida e morte, e não é assim, gente. A gente tem que ter uma visão mais ampla da coisa e entender a importância do futebol como entretenimento, como esporte, como diversão, ok, gente? E tenho muito a agradecer ao Luciano Fatioli pelo convite feito, por ter me levado à rádio. Participei, foi uma hora muito agradável, então muito obrigado, Fatioli, muito obrigado mesmo. Dito isto, vamos ao chopp de hoje. Bem, o chopp de hoje é da Stattliche Hofbräuhaus. Stattliche Hofbräuhaus, a cervejaria da corte estatal da cidade de Munique, na Bavária, na Alemanha. O chopp, eu até falei no programa, ele perguntou de qual chopp eu falaria, eu mencionei o Boteco do Mamá e falei Hofbrau. O pessoal fala Hofbrau erroneamente, porque tem um trema no A e a pronúncia é Hofbräu. Então lembra aquela música dos Mutantes? Seu cabelo tá bonito, boy. Gente. Esse chopp é alemão. E vamos às curiosidades antes de entrar propriamente dito na questão da Alemanha. O pessoal está me perguntando, Matheus, por que a Alemanha chama, que o nome é Dustland, que significa povoado. Mas por que nós os chamamos de alemães? Seu nome é Deutschland. Bem, a alcunha Alemanha, em português, ela surge por causa dos Alemanni, uma congregação de tribos que habitavam a região que abrangia o sul da Alemanha, o norte da Suíça e o leste da Alsácia. São várias tribos que se uniram lá sob essa alcunha de Alemanni. Aí, por osmose, o termo passou a ser a designação daquele povo loiro, de olhos azuis, alto, com aquela alcunha nórdica, não tão nórdica assim, mas com aquele perfil ariano, Vamos voltar nisso na sequência da coisa. Todavia, em 1589, na Bavária, o duque Guilherme V convocou Heimeran Pongratz, o monge do mosteiro beneditino de Gessenfeld, para construir a sua cervejaria. E assim foi fundada a Hofbräuhaus, com o fim de controlar a carência afetiva da corte do duque Guilherme V, que era composta por 600 pessoas. Imagina,
na Alemanha, na região, no caso da Bavária, uma corte de 500 pessoas, 600 pessoas sedenta por cerveja, hein, meu? Então, em 1610, o duque Maximiliano I, o filho de Guilherme V, permitiu que os estalajadeiros de Munique adquirissem a cerveja e as vendessem para os plebeus. Sim, essa cerveja da Hofbräuhaus, ela era vendida exclusivamente para a corte. Aí, numa visão dele mercadológica, vendo o potencial de mercado, expandiu. Provavelmente porque creio eu, conhecendo a história da corte, que algumas plebeias foram fazer um serviço de cama, mesa e banho para alguns nobres e adoraram a cerveja e começaram a ir lá mais frequentemente para beber cerveja, mais para cerveja do que para outras coisas, embora eu não duvido do fato de que elas gostassem de outros eventos, ok? Ademais, em 1º de janeiro de 1806, o duque Maximiliano I foi proclamado rei e, em função disso, a Bavária se tornou um reino. E assim, a Hofbräuhaus passou a ser chamada de Royal Hofbräuhaus, a cervejaria da corte real. E, em 1852, o rei Maximiliano II estatizou a Royal Hofbräuhaus. Sim, ele a estatizou, ele quis diminuiu os custos da corte e passou os custos da corte para o Estado. Muito esperto, rapaz. Em 1879, Johann Nepomuk Staub-Walser, vou de novo aqui, Johann Nepomuk Staub-Walser, o diretor da cervejaria, registrou o monograma HB de Hofbräu. Esse aqui, ó. Esse monograma foi oficialmente registrado em 1879, ou seja, virou, vê que tem até uma coroa, para ver, ó. Olha que interessante. Oficialmente registrado. E aí, a cervejaria cresceu, se tornou um palco de muitas atividades da corte. E aí a corte tudo já estava integrado à Alemanha, tudo. A Alemanha e a Itália, a Alemanha, esses países, eles são formados de pequenos países que se juntaram. Uma vez até eu perguntei para um alemão não, para um romano, como é que a Roma virou a Itália? Ele falou, não, Roma não virou a Itália. Roma continua sendo Roma, como cada estado continua. Eles uniram os estados. O conceito, inclusive, só dando uma explicação, de Estados Unidos, o nome já diz Estados Unidos, esse conceito é europeu. Os pais fundadores da América, quando eles criaram os Estados Unidos, eles pegaram tudo que foi feito na Europa de bom, levaram para lá e deixaram o que foi feito de ruim. Isso está, inclusive, no livro O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho. Bem, vamos lá. E aí a coisa foi seguindo. A história da Hofbräuhaus. Doravante, em 13 de abril de 1919, um domingo de Ramos, início da Semana Santa, em referência à chegada de Jesus a Jerusalém, foi proclamada a República Soviética da Bavária. Assim, os comunistas proclamaram a República Soviética da Bavária no Versailles, o salão de festas da Hofbräuhaus. Os comunistas têm essa mania, eles inventam uma história, uma narrativa e ficam repetindo isso aí para ver se alguém acredita nela. Por estas e outras, esse salão de festas se tornou manjado. Sim, ele passou a ser manjado, passou a ser palco de uma série de coisas. Já que, dentro dele, em 24 de fevereiro de 1920, o Partido dos Trabalhadores Alemães mudou de nome, sim. O Partido dos Trabalhadores Alemães passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Durante o evento, teve, dentre seus palestrantes, um cidadão chamado Adolf Hitler. Sim, Hitler foi um dos palestrantes durante o surgimento do Partido Nazista, que ocorreu no salão de festas da Hofbräuhaus. E é interessante que hoje eu estava assistindo no YouTube aquela série Além da Imaginação. Além da Imaginação ela passa por vários períodos, vai trocando de apresentador.
E não é a última com o Jordan Peele, essa é com aquele Forrest Whitaker. E hoje eu assisti um episódio, inclusive, que era uma história interessante, que uma moça, ela volta no tempo para matar o Hitler. O Hitler, o jovem Hitler, o bebê Hitler. E ela chega uns dias antes na casa da família Hitler como uma governanta, que eles contrataram uma governanta para assumir a alcunha dela. E nesse interim, que é um período de 2 dias, 48 horas, ela tem 48 horas para matar o jovem Hitler. E durante esse período foram acontecendo as coisas, ela tem assim como é que eu vou falar, aquele instinto maternal de não conseguir matar uma criança. Por fim ela pega o menino e salta com ele ao rio. E a empregada da casa, que tomava conta diretamente do jovem Hitler, ela vai atrás e vê a desgraça acontecendo. E a família, antes do nascimento de Hitler, eles tiveram 3 filhos e esses 3 filhos morreram. Então essa empregada sabe da importância daquele menino para os Hitlers, porque a mulher está muito fraca, seria o último filho dela. E aí que ela vê? Ela vê uma cigana no canto com um nenê. Essa cigana aparece desde o começo da trama pedindo dinheiro pro moleque. E ela compra o menino dela. É uma coisa meio salomônica, né? Ela compra o menino e o menino esse passa a ser o Hitler. Ou seja, de um jeito ou de outro, a história se faria acontecer. Não teria como alterar a história. É interessante isso. Fiquei pensando nisso, é uma questão meditativa. Não teve como, né? Por mais que eles quisessem alterar a história, não deu certo. É aquela coisa do De Volta para o Futuro, né? Você vai para o passado para alterar o futuro, mas parece ter aquela coisa da sina do destino. Há coisas que já estão escritas. Os místicos, principalmente os ciganos, dizem muito isso. Isso já está escrito, já estava escrito. É interessante pensar, já estava escrito. Mas tinha que acontecer ipsis literis. Então isso é uma questão a se pensar. Mas voltando aqui, em 25 de fevereiro de 1939, enquanto Hitler era o Führer da Alemanha, o chefe da chancelaria do partido nazista, Martin Bormann, enviou uma carta a Ludwig Siebert, o primeiro-ministro da Bavária, o orientando a trocar o Royal pelo Staatlich. Está até hoje, Staatlich. E assim, a cervejaria da Corte Real se tornou a cervejaria da Corte Estatal de Munique. Nome Staatlich. Está até hoje aí, gente. Contado uma parte interessante da história, e aí engraçado que desde que mudou o nome para Staatlich, houve alguns eventos, foram construídas novas cervejarias, teve uma destruição de durante ao término da Segunda Guerra Mundial, você construir outra, e a história vai embora, com construção e desconstrução de várias cervejarias até chegar no modelo final que hoje está aí. E vamos agora ao chopp de hoje, que é o HB Weiss. Esse aqui, ó. Esse é um chopp de trigo que ele começou a ser fabricado oficialmente em 1602. Provavelmente é mais antigo ainda, que o chopp é muito velho. Muita coisa já era feita antes de ser oficialmente registrado, então suponho que ele era muito mais antigo. Contudo, oficialmente, ele tem mais de 4 séculos de aperfeiçoamento, sim, mais de 4 séculos, 400 anos de aperfeiçoamento, se ele não parou. Só que é o resultado de muito trabalho, gente. Por isso que é tão gostoso assim. Ele é feito com água, levedura e 3 tipos de malte. Com o malte da cerveja pálida, o Pale Malt, com o qual se faz a Pale Ale. Sim, aquela cerveja britânica Pale Ale é com cevada pálida, aí vem o nome. Malte de trigo e o malte Munique, um malte de cevada que confere notas doces e abiscoitadas à bebida. Quanto aos lúpulos, ao lúpulo Hércules, oriundo do Reino Unido e cultivado na Alemanha, que tem um amargor intenso. O lúpulo Perle, que foi criado na Alemanha no ano de 1900 e é de duplo propósito, dual purpose. Ele atende tanto
ao olfato como ao paladar, o que no fim resulta em um sabor frutado e encorpado, com um gostinho distante de biscoito que lembra o matzah, o biscoito não fermentado judeu, e um buquê de banana em que se pode encontrar uma nota ou outra de damasco. Sim, o buquê de banana dele é bem evidente. E aí, em momento ou outro, você faz a degustação aromática dele, você sente esse damasco. Sempre são notas assim, bem discretas, mas que no fim compõem a coisa. E esse gosto abiscoitado dele, ó. Esse gosto abiscoitado dele é uma coisa fenomenal, ele fica bem encorpado. Ele toma bem o paladar todo com esse sabor abiscoitado. Ele é gostoso de beber. Ele é bem gostoso de beber, cara. É um negócio assim impressionante. Por fim, o IBU, a Unidade Internacional de Amargor, é de 14, baixo, e o ABV, o teor alcoólico por volume, é de 5,1%, moderado. Ou seja, é um chopp para nego enjoado, o qual, de preferência, deve ficar longe de quem bebe cerveja em copo americano. Sim, gente. Mantenha esse chopp longe de quem bebe cerveja de copo americano, que esse chopp não é para qualquer um. Esse chopp ser degustado por gente que bebe cerveja de copo americano é o desperdício de um belo chopp. Ok, gente? Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam, especialmente ao nosso querido Luciano Fatioli. E até a próxima. Bye!